Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e este é o canal Mediunidade Clínica, um canal onde você escreve, onde você participa, onde você divulga e a gente faz os temas que você solicitar dentro de mediunidade e, lógico, dentro daquilo que eu conheço. São 50 anos de pesquisa, mas eu não sei tudo, porque o tema é muito vasto, não é? E se você tiver interesse, você participa, então eu fico aguardando. Hoje a gente está indo para um tema que foi bastante solicitado. Hoje nós vamos falar sobre os orixás, né? E falar sobre os orixás, eu escolhi falar sobre a psicologia dos orixás, onde nós explicamos o que são, o ponto de vista psíquico, como é que atua. Mas para você falar da psicologia dos orixás, você primeiro precisa falar de psicologia. Então, para a pessoa entender o raciocínio da história. Então, hoje a gente dá uma pincelada e nos demais encontros a gente vai avançando. Então, vamos às nossas pinceladas de hoje, né? Dentro de psicologia dos orixás, a gente se lembra, né, daquela nossa ideia que o homem ele não é só um pedaço de carne com os cabelos em cima, né? Ele tem mais coisas, mais complementos. Ele não é apenas um amontoado de células. Aquele modelito para a gente facilitar, que está bem reduzido, é um modelo simplificado do ser humano. Observa lá na tela o corpo físico, depois o corpo etérico, que você sabe que é a emanação do corpo físico, depois o corpo astral, o rosa, que é o corpo das nossas emoções, o campo mental, o campo das nossas ideias, né? Os nossos pensamentos e o espírito como fonte da vida que nutre tudo isso. É isso que nós vamos usar como base. Então, eu escolhi esse modelo e você já está acostumado com ele. E como eu chego até aquele espírito, aquela divindade lá, a fonte da vida, que ônibus que eu pego para chegar lá na divindade, né? O ônibus que eu pego, o rumo que eu pego, é o rumo do meu psiquismo. Olha a nossa flechinha que sai do corpo físico, lá na direção da nossa cabeça e vai até o espírito. E como que nós embarcamos nisso? Como que nós vamos nisso, né? O nosso meio de transporte é a alma. O nosso meio de transporte é o nosso psiquismo. Eu chego então até a fonte da vida através do meu psiquismo. Se o mergulho interior é feito através do psiquismo, então eu entendo que é bom a gente conhecer um pouco disso. Você tem uma empresa, você precisa conhecer um pouco daquela empresa, você não pode ir a esmo. Então, homem, psiquismo, criador. Fica fácil de entender isso, né? Então, a busca do Criador, a busca do divino é a religiosidade, é o religare. E religiosidade, religião, religare é diferente de instituição. Não é uma igreja, não é o clero, não é o centro de Umbanda, o centro kardecista. Isso são instituições religiosas. Eu estou falando do sentimento religioso. Não importa a igreja que você pertença, quando você busca o divino, você está buscando o religare. Pertença à religião que você pertencer, naquilo que a gente conhece por aí. Então, esse nosso psiquismo nos leva ao Criador, esse nosso sentimento religioso, sentimento campo astral, lembra? Para falar desse nosso psiquismo, para chegar na psicologia dos orixás, então vamos entender um bocadinho de psicologia, né? Ela começou dentro da filosofia. Então pensa assim, que a filosofia, olha lá o quadrinho do Sócrates e do Platão, é como se fossem os pais do conhecimento. A partir da idade máxima da Grécia, do pensar máximo da Grécia, né? Então a gente pega a filosofia grega e de lá a gente vai tirando as outras coisas, que foi o caminho que esses outros conhecedores do conhecimento nos brindaram com ele e nos trouxeram. Então a filosofia vem de lá de trás, desde a Grécia, e a psicologia
pega o nome psicologia, psicologia vem de psique, alma, e vem de logia, estudo. Então, psicologia é o estudo da alma, né? Eu fiz vários cursos, várias especializações em psicologia, estudamos tudo, menos a alma. Tá? Ninguém falou de alma no curso. Eu fiquei olhando assim, mas sabe, né? Eu sou do jeito que eu sou e eu continuei procurando essa alma em tudo quanto era lugar e eu fui delineando, fui encontrando. Então, na atualidade, nós entendemos psicologia como uma ciência que estuda o comportamento dos homens, dos animais. Nós entendemos psicologia como aquela ciência que busca descobrir o que as pessoas fazem, como fazem, por que fazem. Isso não está errado, isso está perfeito. Mas euzinha gosto de perceber a alma por trás disso tudo, da capacidade de compreender, da inteligência do homem, né? Então, a partir da filosofia, a psicologia vem vindo e ela ocupa um lugar nos meios acadêmicos a partir do século XIX na Alemanha. E antes disso, não era considerada ciência. Antes disso, era uma parte da medicina, era uma parte da filosofia. Então, ela se aparta da medicina, ela se aparta da filosofia e ela ganha um espaço experimental dentro de uma universidade na Alemanha. E isso aconteceu em 1879. Quer dizer que hoje, em 2022, nós temos 143 anos de estudo. Isso em cima de uma ciência não é nada, gente. Digamos que está engatinhando, que é criança. Então, tá lá. Tá? E quem é que fez esse experimento? Ah, foi um médico alemão, Wundt, de um médico alemão. Então, ele foi lá, pôs uma sala e botou lá psicologia experimental, uma placa lá, tomou conta, tomou posse daquele espaço, e aí então a psicologia chegou e ganhou um espaço acadêmico, um espaço dentro da universidade e passa a ser reconhecida como ciência. Aqui no Brasil, olha lá, aqui no Brasil ela é regulamentada em 1962. Antes disso, a profissão de psicólogo não tinha regulamentação, então é uma coisa muito, muito recente. Aqui, esta regulamentação ocorreu há exatos 60 anos. Então, olha, eu tenho 76, então você já viu, né? E como que ela chega aqui? Ela chega pelas escolas normais, um curso de formação de professores que havia lá atrás, nem existe mais. Eu fiz esse curso que não existe mais, tá? Eu sou velha como a serra, gente. Então, outro dia me disseram assim: você é a matriarca da família. E eu pensei, cá comigo, isso quer dizer que eu estou aos pedaços. Então, mas tudo certo. E aí, nessa condição de matriarca da família, vos digo que eu fiz esse curso de escola normal. E quando eu fiz, já chamava curso de formação de professores. Nessas alturas, a gente estudava psicologia e foi lá que eu me encontrei com a psicologia. Eu amei ter estudado aquilo, como as crianças aprendiam, né? Então teve a sua entrada, a sua chegada. E esse conhecimento não parou, ele se expande. Então eu fiz uma linha do tempo aí, só para a gente perceber um pouquinho como é isso, né? Você pega o Wundt lá atrás. E eu fiz a linha do tempo pelo nascimento dos autores. Então, o Wundt ele nasceu lá atrás e o destaque é a ideia da experimentação dentro do campus universitário. Depois, se você olhar lá em cima, vem lá a psicanálise, que tem a ver com o Freud, depois tem o funcionalismo e outros tantos. Do Freud, então, já era uma ciência, ele vem e faz lá um estudo particular dele, e esse estudo particular chama psicanálise, análise do psiquismo. Então, ele vai nos apresentar o inconsciente, a colaboração máxima dele, né? Olha, gente,
A vida não é só aquilo que você está enxergando, tem mais coisa lá atrás, né? Então, e o William James, ele vai falar depois das variedades da experiência religiosa. Opa, então tu já tem alguém que estudou psicologia, que estudou filosofia e já está falando em religião. E outras pessoas foram colaborando. Então, quer dizer, você vai começando a chegar numa coisa para além da consciência, disso que eu vejo, meço e toco. Tem também o que eu penso, o que eu sinto e o que eu intuo. Isso está na minha consciência. Ora, pois. Então, lá em 1900, portanto, lá no Freud, né? E o Freud era médico, neurologista, e ele funda a psicanálise e ele traz um modelo. Olha o modelito que ele traz. Ele traz uma ilha, um iceberg, né? Uma ilha, como se uma parte flutuasse aqui fora e a outra parte estivesse para baixo do oceano. Para fora do oceano é a consciência. Para baixo da linha do oceano é o inconsciente. Mas o inconsciente de Freud era feito assim de coisas que eu reprimi, coisas que eu joguei fora. Aí eu não quero mais saber, esqueço, jogo lá atrás, debaixo do tapete. Então era o inconsciente, meio que uma latinha de lixo. É só para entender, tá? Não tem lata de lixo no inconsciente, você entendeu, né? Por favor. Pô, e não tá escrito que o Freud disse que era uma lata de lixo. É só pra gente entender. Entendeu? Então vamos continuar. Então, tudo que você esqueceu foi lá para debaixo do tapete e está no inconsciente. E na consciência? Ah, na consciência está tudo que você vê aqui e que você vê agora, que você identifica. Então, a palavra inconsciente define todos aqueles processos mentais que ocorrem sem que o indivíduo se dê consciência, se dê por conta que elas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo, independente dele saber ou não. E o próprio Freud explica que ele tinha uma cliente, lá nos livrinhos dele, vai lá ler que você encontra. Ele tinha uma cliente que ela não enxergava, a ceguinha, né? Ela não enxergava. Mas ela tinha alguma coisa nos olhos? Não. Clinicamente, né? Fisiologicamente, biologicamente, o olho dela era perfeito, não tinha nada. Mas ela não enxergava. Então, ainda que ela tivesse o olho perfeito, ela não enxergava. E a psicanálise destaca a ideia da atuação do inconsciente. Mais tarde, nós temos o modelo junguiano. E lá no modelo junguiano, Jung ele vem um pouquinho depois de Freud, ainda que eles fossem contemporâneos, né? Ele também era médico e ele era um médico psiquiatra. Psiquiatria é uma especialidade da medicina, né? E uma residência que você faz lá. Então, e ele era suíço. E ele estudou lá, ele era partidário das ideias do Freud, até que ele, sabe, ele falou: olha, eu penso essas coisas, mas eu penso um pouquinho diferente. E aí ele faz uma escola que pensa um pouco diferente e esse psiquiatra suíço traz novos conceitos. Ele vai entender o consciente, como está aqui, como está agora, mas assim, só para a gente situar um pouquinho, ele vai fazer do inconsciente, ele vai fazer um inconsciente pessoal, um inconsciente da minha pessoa, tem o inconsciente da sua pessoa, tem o inconsciente da outra pessoa, e o inconsciente coletivo, que é o de todos nós juntos. Então, se você enxergar as três ilhas lá, eu fiz o modelo por minha conta, nem ele fez esse modelo, nem o Jung fez esse modelo é da Aparecida que vos fala. Então, você vai olhar que o inconsciente coletivo está lá embaixo e ele tá assim, ele sobe, ele tem nuances, ele tá lá demonstrado em verde. Então, uma parcela disso atravessa, vem e pode até irromper no nosso consciente, mas você então tá vendo lá o consciente lá em cima, depois o inconsciente pessoal, depois o inconsciente coletivo. Muito bem.
E na próxima imagem, presta atenção que nesse inconsciente coletivo entra uma coisa assim de suma importância para aquilo que nós vamos estudar, os arquétipos. Aparecida, por que você está falando todas essas coisas? Você não falou que ia falar dos orixás? Vou falar dos orixás, mas você precisa saber onde eu fundamentei. Então, cada autor desse, eu fui pegando uma ideia e trazendo para a gente fundamentar aquilo que nós vamos falar. Então, esses arquétipos, eles moram, olha onde eles moram lá no verdinho, eles moram lá no inconsciente coletivo, né? Que é uma camada bem profunda, e o inconsciente coletivo não representa o que eu vivi ou o que você viveu, representa o que nós vivemos todos enquanto humanidade. E lá, no inconsciente coletivo, mora o arquétipo que eu posso entender como um potencial. E potencial é uma energia que está lá no inconsciente. E quando falo em energia, enquanto potencial energético, orixá, potencial, olha, estou começando a fazer a relação. Então você vai entendendo que cada autor, mesmo que ele não falasse do orixá, ele falou do inconsciente, ele falou do inconsciente coletivo, nós nunca vimos o orixá ver de ver com os olhos da face, então a gente intui. Intuição é uma função da consciência, então a gente precisa ir entendendo cada parte para a gente ir aprofundando um pouco isso, né? Em um dos livros do Jung, lá, olha lá, a carinha do livro dele, Estudos sobre Psicologia Analítica. Então, eu pus um trechinho aí para você entender o que eu estou falando. Não inventei, tá, gente? Isso daí tá lá no livrinho. Vai lá e lê. O inconsciente contém não só, não apenas componentes de ordem pessoal, mas também de ordem impessoal, de ordem coletiva, sob igual a forma de categorias herdadas ou arquétipos, coisas que a gente herdou, coisas que são arquetípicas. E ele continua: já propus a hipótese de que o inconsciente, em seus níveis mais profundos, possui conteúdos coletivos, conteúdo coletivo para mim, para você, para a humanidade inteira, né? Num estado relativamente ativo. Então, coisas que moram lá, esses arquétipos que moram lá, eles são ativos. Por isso que você vê numa daquelas ilhas, subindo um verdinho e chegando até a consciência. Vem, chega pra gente, né? E vem sob esta forma pra gente, num estado relativamente ativo, e por isso designei inconsciente coletivo, porque o inconsciente pertence a todos, não é de uma pessoa só. E indo mais adiante, chegando mais perto do pessoal interessado na pesquisa, que estuda a consciência sem perder de vista a alma, agora entra um pessoal que não perdeu de vista a alma. Ele estuda a consciência, estuda a psicologia, estuda a psiquiatria, mas tem uma visão maior, uma visão de alma. Então, nesta amplificação, o primeiro da nossa lista é a Saggioli, que é o psiquiatra italiano, e se você tiver interesse, leia Psicossíntese, é um livro fantástico. Depois, ele não perdeu de vista a alma, por isso é que a gente está falando. Depois a gente vê a imagem do Groff, que é um médico psiquiatra. Parecia que todo mundo era médico. Todo mundo era médico, porque todo mundo estudava e ainda nem tinha tanto uma faculdade de psicologia. Ela começa para depois as pessoas se matricularem lá, não é? Então, eram os médicos que iam estudar isso, que iam trabalhar com esses fenômenos. E o médico
psiquiatra tcheco de nascimento, ele vai falar de psicologia transpessoal. Transpessoal, uma coisa que passa de pessoa para pessoa. Então, de pessoa para pessoa, a mediunidade tem a ver com isso, né? É uma coisa que pode passar de um para o outro. Então, cada termo tem uma fundamentação, cada estudioso fez, e ele vai falar de diferentes estados de consciência. Aí eu fui estudar tudo que ele escreveu, porque ele ia falar de estado de consciência e eu entendo o transe mediúnico como um estado alterado de consciência. E fui estudar mais ainda quando eu soube que ele tinha pesquisado o Gaspa. Eu falei, imagina, eu trabalho com o Gaspa há 40 anos, ele só fez uma pesquisinha assim, eu trabalhei bastantão. Então, você vai fazendo a sua teia, você vai fazendo o seu tecido disso. Mais adiante, a gente vê a ilustração de Ken Wilber. E ele é um cidadão que ele não apenas estuda, mas ele também experimenta os estados alterados de consciência. Ah, então eu não estou só falando aqui de meditação. Eu falo, mas eu faço. É o entender, é a teoria, mas é o praticar. Não adianta só você falar do regime, você ser versado em alimentos e não fazer. Tem que fazer. E tem que fazer a proposta da tua comida. Não é só fazer a comida, é fazer e comer. Então, de repente, a gente viu tudo isso. E encerrando esse pacote, a gente tem o Gaspa que dispensa comentários no que tange a transpessoalidade e espiritualidade. E ele viveu tudo isso, né? E viveu enquanto psicólogo de formação, pagou caro por isso, porque a gente tem diploma caçado por causa disso, né? Não sei se ainda estão caçando, um dia termina a caça, né? Mas por enquanto a vida ainda é desse jeito. Então, o caráter psíquico da experiência religiosa merece um olhar. Entre criatura e criador tem o pensamento, entre o homem e Deus tem o pensar, entre o humano e a fonte da vida. Você sabe que você não criou o sol, você não criou a lua, você não criou as estrelas, você não criou o sistema onde você mora, você não criou a galáxia. E aí as pessoas falam assim: "Ah, mas isso aconteceu por acaso". Olha, gente, o acaso ele é tão inteligente, ele sabe fazer cada coisa, né? Ele sabe fazer galáxia. Ai, Aparecida, isso foi a natureza, é por acaso que isso acontece. Vou falar uma coisa para você. A crença é livre. Vou repetir. A crença é livre. Cada um acredita no que quer, cada um acredita no que pode e cada um acredita até onde a sua sensibilidade permite. Ponto. Ai, que lindo! Você não briga com ninguém, você não fica exasperando. Acredita, acredita, quer não acredita. A minha crença é livre, a sua também. Eu tenho liberdade de crer no que eu quero. Você também tem liberdade de você crer no que você quiser. Cada um paga o preço da sua liberdade e pronto. Então, isso é o livre-arbítrio. Esta possibilidade de ter uma crença que é livre e constatar. Euzinha, com a minha crença livre, eu escolho acreditar em Deus Criador. Para mim, essa ideia é uma ideia confortável, gostosa, próxima, acolhedora. Por que eu vou perder isso? Porque as outras pessoas não acreditam. As outras pessoas não acreditam, deixa eu lá. E aí, volta lá para o Pasteur, que um pouco de ciência nos afasta de Deus. Mas quanto mais nós aprofundamos nos estudos, nessa chamada ciência, mais nós nos aproximamos de Deus também, né? E onde nós encontramos a divindade bate na porta, sim? Não, nós encontramos a divindade na experiência religiosa. Então, toda experiência religiosa tem um caráter psíquico. Por isso é que eu precisei estudar psicologia, para eu entender.
né? Para eu entender. Então, a busca, a ligação, o contato com o sagrado é feito através do psiquismo do sujeito. O cidadão pensa lá e vai. Então, veja lá, o psiquismo está ligando a pessoa ao Criador, está ligando a criatura ao Criador. Agora, não descola o olho da tela e vai olhando para você entender. Nós falamos sobre o divino. Legal. Próximo item. Pensamos sobre o divino. Pensamos. Falar é uma coisa, pensar é outra. Mais adiante. Sentimos amando ou temendo o divino, integrando-nos com ele. Intuímos o divino. Intuímos o divino. Rezamos, pedimos para o divino. Rezamos, pedimos. Agora presta atenção. Pensar, sentir, intuir, rezar são atos psíquicos. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, é através do psiquismo, não é através assim do terço, através da igreja, através da vela, é através do psiquismo. Toda aquela outra coisa, aquela parafernália, são símbolos, são elementos do sagrado. É como eu me relaciono, eu ainda preciso de uma coisa para eu me relacionar. Mas aqui eu não preciso, aqui dentro, euzinha, não preciso ir na igreja, não preciso acender vela, eu não preciso nada. Eu paro e penso no divino. É o meu psiquismo que me leva ao divino. Pensar, sentir, intuir, rezar são atos psíquicos. Nosso objetivo aqui hoje. Então, o nosso objetivo nesses próximos encontros que se seguem a partir de agora é trazer um olhar sobre essa experiência psíquica. Que olhar? Um olhar, né? Um olhar aqui, estou olhando o meu psiquismo, o caráter psíquico da experiência religiosa. Você faz esse religare através do seu psiquismo, daí o caráter psíquico da experiência religiosa, né? E para isso nós utilizamos algumas noções. Nós vamos falar um pouco de história, porque os orixás vieram para cá, eles foram importados, não é? Nós vamos falar de mitologia, porque tem o conto dos orixás. Nós vamos falar de psicologia analítica, porque tem o arquétipo dos orixás. E nós vamos falar da minha experiência clínica, porque eu fiz e continuo fazendo, de alguma forma, clínica mediúnica, agora não mais fisicamente, né? Mas a gente continua clinicando mediunidade e é com esse olhar que nós vamos falar da psicologia dos orixás. Você faz um grupo de estudos, você faz um grupo do você sozinho estudando, né? Você faz um grupo aqui, você estuda aqui, o pessoal lá de cima te ajuda. Você pesquisa, você estuda, você lê, você discute, você se inscreve, você participa. E eu gosto sempre de lembrar que o seu desenvolvimento requer a sua participação.